Você falou que 25 pessoas têm AgroPet completamente remoto. Eu acho Isso. que então a Covid, a pandemia não afetou muito as operações de vocês, ah, ou realmente afetou as operações da AgroPet? A nível operacional interno, não afetou, porque a gente estava preparado para isso desde 2016, que é de fato, por causa dessa questão da gente ter nascido já com uma startup remota. Então, a nível de operação interna para o funcionamento da Adopet, não afetou porque já estava todo mundo acostumado, já trabalhava remoto desde 2016, então não foi algo impactante para a gente. A nível de mercado, isso foi outra perspectiva, porque no momento a gente estava trabalhando para um módulo, inclusive para um lançamento com Dallas, que a gente ia fazer de um sistema de quiosque para adoção em pessoa. Então, de tecnologia para o abrigo estar utilizando no dia a dia lá dentro do abrigo, para adoção, para que as pessoas pudessem lá e ir lá no abrigo e adotar um animal totalmente digitalmente, com tablets, enfim. Só que a pandemia chegou. Nisso que a pandemia chegou, nada disso mais se tornou possível naquele momento. E o que a gente precisou fazer foi se readaptar para o cenário atual que a gente estava vivendo. Então, a gente já tinha uma ideia muito clara do próximo passo da Adopex a nível de negócio, mas, ao mesmo tempo, a gente levou esse baque e a gente precisou se adaptar para fazer com que a gente não acabasse. Porque naquela época, isso era mais ou menos ali em março, a Covid já tinha chegado nos Estados Unidos ali mais no início do ano, mas eu acho que o auge foi mais ou menos ali em março, principalmente em fevereiro, março, principalmente pelas questões que a gente estava lidando com essa questão do projeto que a gente ia lançar, que ia lançar em abril, e a gente teve que cancelar isso e fazer um shift para uma outra rota, para que a gente pudesse fazer as coisas darem certo, até porque o nosso dinheiro acabava em agosto. Então, se a gente não fizesse dar certo, a gente não ia conseguir validar o que a gente precisava, até mesmo a nível de métricas, a nível de performance, a nível de criação de valor mesmo para os abrigos, para facilitar o processo de levantamento de investimento em agosto. E o que aconteceu foi que, pelos abrigos terem fechado, surgiu uma demanda absurda por um sistema de adoção remota, que era o que a gente já envisionava desde 2016. Então, desde 2016, a gente trabalha no sistema de adoção remota e sempre teve muita resistência dos abrigos por muitas questões mercadológicas, muitas questões culturais. Então, isso sempre foi algo de muita resistência. Só que quando a Covid chegou e os abrigos tiveram que fechar, eles não tinham escolha a não ser se adaptar. Então, as objeções relacionadas às possibilidades de um sistema de adoção remota diminuíram muito. E tudo que a gente mais sabia e já construía, tanto a nível de forma de pensar sobre o negócio, quanto a nível de produto em si, estava relacionado a isso. Então, para a gente não foi algo muito surpreendente, assim, a nível de produto, mas a gente teve que correr para poder se adaptar e fazer com que isso se tornasse possível. Que foi quando a gente conseguiu fazer esse pivô a nível de produto, para permitir com que o sistema que a gente sempre pensava voltasse ativa de uma forma mais diferente, mais inovadora, para atender aquela demanda. E foi quando a Adopet mais cresceu, inclusive. Então, desde então, a gente tem seguido numa linha de crescimento muito legal. A pandemia foi bom para o negócio da Adopet. Foi. A nível de business, a pandemia foi o que impulsionou as coisas de uma forma, assim, bem grande mesmo, bem grande. Porque, assim, o que acontece, e até aquela questão que a gente estava conversando naquele dia, sobre Covid ser um motor de transformação digital. Então, no momento atual, a gente já está vivendo isso há alguns meses. O que a Covid fez? A Covid, ela balançou o mercado todo. Então, já existiam movimentos para transformação digital em empresas há muito tempo. E isso já está acontecendo há muito tempo. O que acontece é que isso não se efetivou em nenhuma forma antes da pandemia, como se efetivou agora durante a pandemia. Então, aquelas empresas que já estavam no processo de transformação digital, mas não estavam concluindo isso, não estavam realmente levando isso à frente,
elas precisaram, por sobrevivência, fazer com que isso acontecesse. Caso contrário, elas morreriam, como muitas morreram também. Então, da mesma forma, abrigos, eles têm uma questão operacional que é clara, e eles precisam de um sustento também, porque as adoções são pagas nos Estados Unidos. Você paga, às vezes, de $200 a $500 para adotar um animal. Então, o abrigo precisa operacionalizar e ele precisa gerar receita para que ele consiga manter a sua estrutura. Tem abrigo que a gente atende, por exemplo, hoje. A San Diego é um dos abrigos que usa da Pets, também está nos top 3 abrigos, assim, a nível de tamanho dos Estados Unidos. Fazem mais de 10 mil adoções por ano. E só de Adoption Counselor, que são as pessoas que estão ali no dia a dia para poder operacionalizar as adoções, fazer os processos de adoções, eles têm mais de 50 pessoas. Então, como é que você vai realocar toda essa estrutura para que você consiga manter com que os animais continuem a ser adotados, porque você tem um problema financeiro que vai ser gerado ali e também tem um problema social, que é a questão da quantidade de vidas que vai provavelmente morrer se as pessoas não estiverem adotando, enfim, e se o abrigo não estiver preparado para lidar com isso. Então, é uma questão muito, muito delicada mesmo, assim. E a gente estava no centro de tudo isso, e o que a gente estava pensando é, caramba, a gente existe para poder ajudar os abrigos a funcionar, a fazer com que as coisas funcionem de forma melhor, mais rápida, mais eficiente, com o propósito de salvar mais vidas, porque só nos Estados Unidos existem mais de 1 milhão de animais sendo eutanasiados por ano. E a gente já tinha essa missão clara desde 2016. E com a pandemia, isso bateu de uma forma mais forte nos abrigos. Então, a gente foi parte dessa força motora de adaptação também. Então, é por isso que eu digo que a questão da Covid, com todo o problema social que é a nível mundial, isso acelerou absurdamente toda a transformação digital no mundo todo, seja para quem está trabalhando com um sistema de gerenciamento de adoções de abrigo, seja para quem está trabalhando com qualquer outra coisa aleatória em outro lugar. A questão mais importante é como é que a gente muda a nossa percepção ou atualiza a nossa percepção para entender o momento de agora, se adaptar para que a gente possa gerar valor para o mercado que a gente está trabalhando. O nosso caso é como é que a gente pode, nesse contexto, facilitar a vida dos abrigos que estão passando por problemas gigantescos por causa disso. E foi o que a gente correu atrás para fazer, conseguiu, e por isso a gente cresceu muito também. Então, não foi um crescimento mágico, é muito uma troca mesmo. Assim, como é que a gente gera valor para um abrigo que precisa e, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer com que isso sustente a gente e possa possibilitar um crescimento para a gente fazer mais ainda isso, que é causar o impacto que a gente quer causar no final. Lucas, a demanda para adotar pets cresceu por a pandemia? Cresceu. A demanda cresceu, principalmente pela questão das pessoas estarem em casa. Talvez vocês possam ter visto também, quem está assistindo, que vários abrigos, eles conseguiram adotar todos os animais. Outros abrigos tiveram muito mais dificuldade. Então, a demanda cresceu muito, mas o que acontece é que muitos abrigos estavam preparados, como muitos negócios estavam preparados, muitos abrigos não estavam preparados. Então, nesse contexto, a gente está falando de um país todo e do mundo todo, mas se limitando aos Estados Unidos, que é onde a gente trabalha, tinham abrigos que estavam mais preparados e outros que estavam menos. Então, enquanto uns estavam preparados com a demanda alta e conseguiram adotar todo mundo, outros ficaram mais travados e começaram a adotar menos e começaram a ter outros problemas. Então, por mais que a demanda tenha crescido, se você não tem um preparo para lidar com essas operações de uma forma totalmente diferente, da noite para o dia, você vai enfrentar dificuldades. Você acha que esta transformação vai ficar? Ou algumas coisas vão voltar a nível de Covid ou a nível de adoção, assim, a nível de transformação digital ou a nível de adoção? Eu acho que a nível da vida toda para a pessoa. Eu acho que para você a vida não muda muito porque você sempre está trabalhando remoto, mas você está trabalhando mais e mais com pessoas que não trabalham remoto em sua linha de negócio. Você acha que as pessoas vão adotar agora digitalmente os pets todo o tempo
ou depois da pandemia vai voltar a maneiras não digitais? Essa é uma pergunta muito legal, assim. Eu acho que o que é interessante que o digital ele conseguiu clarificar, tanto para a gente que está trabalhando com produto nesse contexto, quanto para as pessoas, é que ele tem um potencial gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, em determinado ponto, as coisas vão voltar a um certo normal, mas altamente influenciadas pelo que foi vivido agora, assim, a nível de transformação digital, a nível de pessoas que, às vezes, muito dificilmente fariam uma reunião e que hoje dependem e trabalham no dia a dia conversando com o computador, como a gente está agora, fazendo reunião de forma online. Então, assim, nesse contexto, essas influências que a gente está tendo agora pela necessidade, elas vão continuar influenciando a gente no futuro. Mas isso não significa que isso vai continuar assim para sempre, vai continuar dessa forma para sempre, porque a gente vai voltar a uma certa normalidade daqui a algum tempo. Então, o que é mais provável que a gente venha a ver, e é o que a gente está enxergando pela conversa com os abrigos, pela conversa com os nossos usuários e pelo entendimento do cenário atual, e é claro, é uma questão do dia a dia e a gente vai estar se adaptando e estando acima disso conforme acontece, a questão é que nesse exato momento, o que eu enxergo é que vai haver um cenário muito mais misto. Se a gente for ver pesquisas relacionadas ao trabalho remoto, uma grande parcela de empresas já está dizendo que o trabalho remoto vai continuar para boa parte dos seus funcionários. Então, isso já está transformando e já transformou o modo de pensar sobre trabalho em muitas formas. Então, o modo de pensar, inclusive, sobre produtos vai ser transformado também por causa disso. Então, o que a gente imagina na Dopex é um sistema mais misto, que não é só remoto e que não é só no shelter. E o que a gente está pensando e se preparando é como é que a gente pode construir esse amanhã, independentemente do que ele for, entendendo que existe um certo normal que vai voltar, assim como existe esse processo de influência digital que a gente passou e que vai ficar para o resto das nossas vidas. Tá bom. Agora mesmo, eu sempre tenho uma pergunta de que você poderia dizer a alguém que quer ter uma carreira em tecnologia, mas você trabalha em tecnologia e também é um empreendedor. E essas coisas podem ser muito diferentes. Você pode ter uma carreira de empreendedor e não estar em tecnologia, pode ter uma carreira em tecnologia que não é um empreendedor. Mas muitas pessoas gostam de empreendimento de tecnologia. O que você diria a alguém interessado em seguir o caminho como de você, de um empreendedor em tecnologia? O que você diria a essa pessoa? Assim, para empreender em tecnologia é algo muito interessante, porque para empreender, independentemente se é com tecnologia ou não, o que você precisa pensar primariamente é num problema. A gente sempre pensa em solução. Sei lá, antes eu tinha 1001 ideias de aplicativos que eu queria inventar, e principalmente quando eu estava na Fullsail, antes do PET surgir, e que eu achava que seriam incríveis. Mas eu nunca me perguntava se as pessoas precisavam disso. Então, para qualquer pessoa que queira empreender, você tem que começar com um problema, você tem que começar com uma dor, com uma necessidade. E a nossa necessidade qual é? A dor dos adotantes, lidando com processos burocráticos, e a dor dos abrigos, lidando com sistemas super antigos que não estão a par por dentro dos processos, fazendo com que muitas das coisas que eles fazem sejam ineficientes. Então, essa dor que a gente abraçou para a gente dá uma razão para que a gente construa um produto e venha construir um negócio em cima disso para possibilitar com que essas dores sejam resolvidas. Então, para empreender, você tem que partir do ponto de que uma dor existe, tem que validar essa dor, tem que entender como é que essa dor funciona para que você consiga construir uma solução que venha trazer valor para quem sente essa dor. E é assim, através dessa percepção de valor, que você vai poder explorar diversas formas de monetização e formas em que você vai poder transformar isso num negócio. Na perspectiva de tecnologia, é também com essa dor, só que a questão é que você precisa ter uma estrutura pensada também de realização sobre essa questão, que às vezes pode ser 100% digital. Então, não é mais fácil, não é mais difícil. Assim, é diferente porque cada caso é um caso. No caso do Adopets, a gente tem um sistema que é de ponta a ponta, então tem um sistema que o adotante usa, tem um sistema que o abrigo usa,
E tem infinitos outros mini-sistemas conectando esses dois, fazendo com que o nosso produto faça o que ele faz. Então, para quem quer empreender, é pensar no problema. Para quem quer empreender na área de tecnologia, é se preparar para conseguir ver o quão multifacetado é um produto. Então, eu tenho a parte de design, eu tenho a parte de tecnologia, eu tenho a parte de negócio, falando de uma forma simples até. Mas dentro de cada uma dessas áreas, existem infinitas possibilidades e infinitos problemas a serem resolvidos. Então, para quem quer empreender na área de tecnologia, o que eu aconselho você é começar a entender um pouquinho de cada lado, construindo uma certa força que você tem. Então, no decorrer da Adopex, desses últimos 5 anos de Adopex, eu não fiz tudo ao mesmo tempo. Eu exerci um papel primeiro na parte de UI e de UX, na parte de design, depois eu exerci um papel na parte de desenvolvimento, depois eu exerci um papel um pouco mais de gerência entre esses dois, depois eu cresci esse papel a um nível mais expandido para a área de suporte, e para essa área de suporte eu estou enxergando o produto de uma forma completa, e estou fazendo uma transição agora para a parte de produtos de forma específica, que é onde eu penso na minha carreira no médio termo, e que pode mudar a qualquer momento, como mudou. Mas o que é importante pontuar é que a minha construção a nível de profissional, ela dependeu de todas as fases que eu fui vivendo da Adopex. Então, em diversos momentos, eu precisei exercer papéis diferentes. E isso foi o que me construiu. Então, se você quer empreender na área de tecnologia, você precisa estar aberto e preparado para o entendimento que vai ser necessário exercer diversos papéis, principalmente quando você não tem dinheiro, que é a grande maioria dos casos, para que você consiga fazer com que aquilo que você sonha venha a se tornar realidade efetivamente. Então a gente inclusive fala muito hoje sobre generalismo como uma questão profissional, que é algo muito legal para vocês pesquisarem depois também. Eu, por exemplo, me considero um generalista, porque eu tenho uma certa profundidade em diversas áreas de conhecimento, mas eu não sou muito específico em nenhuma área. Então, talvez se a gente fosse falar de a questão de tecnologia muito específica, de front-end, para uma tecnologia super específica de construção de X, Y, Z, eu não saberia lidar. Mas eu consigo ter uma conversa mais holística entre áreas diferentes. Então, depende também do que você quer construir pessoalmente. Tá bom. Muito bom as respostas. Eu quero saber, 2 últimas perguntas, estamos chegando ao final, que eu tenho curiosidade. A primeira é você mora em Brasil, mas a companhia que você trabalha opera nos Estados Unidos. E temos muitas pessoas que vêm a nossos eventos de Brasil que querem saber um pouco mais sobre o futuro da indústria de tecnologia no Brasil. Você acha que o Brasil tem a capacidade de ser uma potência em tecnologia? Sim, na verdade nós temos, e o fato da Adopex existir é uma prova disso, porque todos os nossos desenvolvedores são brasileiros e a gente, como brasileiro, está construindo um produto que está fazendo sucesso nos Estados Unidos. Então, eu carrego isso com orgulho porque a gente, como brasileiro, às vezes tem uma síndrome de vira-lata muito grande sobre o mundo todo. Assim, a gente se acha inferior. E não é para dizer que a gente é superior, mas a gente tem a nossa originalidade e a gente pode, como qualquer outro país, construir em cima disso. Então, a gente tem muitos profissionais incríveis fazendo coisas incríveis em todos os lugares. O que a gente precisa é amadurecer o nosso mercado. Então, o que acontece é que quando a gente olha para os Estados Unidos, uma coisa que é legal perceber, não sei se vocês já ouviram falar isso em outros lugares, mas talvez já tenham ouvido, que é de que os Estados Unidos está geralmente 5 a 7 anos à frente do Brasil a nível de mercado em várias coisas. Isso é, claro, uma generalização. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que em muitas ocasiões, em muitos mercados, às vezes soluções que já estão funcionando nos Estados Unidos vão vir a funcionar aqui no Brasil também entre os 5 e 7 anos. Então, como brasileiro, é muito interessante a gente olhar para fora, seja para os Estados Unidos, seja para outros países, para observar como determinadas soluções funcionam nesses outros lugares, porque às vezes elas só não tiveram tempo de chegar até aqui no Brasil. Então, isso pode servir como um pequenino espelho para o futuro, digamos assim. É claro, com todo um processo de adaptação.
Se a gente fosse trazer a Adopet para o Brasil hoje, a gente teria que passar por um processo de adaptação para poder fazer o nosso software funcionar aqui. Mas, como brasileiro, é muito interessante a gente olhar que por estar um pouquinho atrás, às vezes, em algumas coisas relacionadas à implementação de novas tecnologias, isso dá para a gente uma oportunidade de visão do que pode ser o futuro daqui a algum tempo. E trabalhar para construir isso, efetivamente. Ah, que bom. Uma última pergunta para você. Como uma pessoa que adora a tecnologia e que está todo o tempo em contato com ela, o que você vê na tecnologia hoje que deixa realmente empolgado para o futuro? A capacidade de transformação que a gente pode ter da realidade. Hoje, a Adopet, em menos de um ano, com o sistema que a gente lançou para os abrigos no contexto de Covid, já adotou mais de 20 mil animais. Então isso, para mim, é uma capacidade de transformação da realidade. A gente está construindo um produto de uma forma objetiva e escalável para ajudar animais do mundo todo. O meu sonho é que a Adopet, daqui a alguns anos, esteja fazendo isso no mundo todo. Então, o que é mais incrível da tecnologia é essa capacidade que ela tem de transformação das pessoas. Isso pode ser para os dois lados, pode ser para um lado bom, pode ser para um lado ruim. Pode ser para te deixar totalmente viciado numa social media e está criando transtorno de ansiedade porque isso está te sugando de alguma forma e não está te fazendo bem, a qualquer outra coisa que seja positiva. Então, tudo depende da forma que a gente vai colocar isso em prática, porque tecnologia é uma ferramenta. Então, o que mais me empolga é realmente a capacidade que a gente pode usar essa ferramenta para transformar o mundo para melhor, e é a visão que a gente tem na Adopet, e é o que a gente quer construir na Adopet todos os dias.